que os irmãos, mesmo assentados, abram comigo as vossas Bíblias no livro do profeta chorão, Jeremias capítulo 33. Jeremias capítulo 33. Você que trouxe a Bíblia, você que trouxe algum dispositivo aí também, que tenha o aplicativo da Bíblia, encontre comigo. Jeremias capítulo 33. Só quem encontrou Jeremias 33, diga glória a Deus. E quem fitou os olhos no versículo 1, diga aleluia. Que nos diz assim a palavra do Pai. E veio a palavra do Senhor a Jeremias, segunda vez, estando ele ainda encarcerado no pátio da guarda, dizendo: assim diz o Senhor que faz isto, o Senhor que forma isto, para o estabelecer, o Senhor é o seu nome. Clama a mim, e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Clama a mim, e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Quem quer resposta precisa clamar. Quem quer resposta precisa clamar. Porque quem clama tem resposta. Então motiva alguém do teu lado e diga: se você está clamando, te prepara. A muralha ela vai cair e a resposta vai surgir. Deixa eu ver quem acredita ainda no poder da oração. No poder da oração. Eu estava nessa tarde, pastor William, orando para que Deus ele me desse uma palavra para compartilhar com os irmãos nesta noite. E diante das divulgações que foram ali colocadas nas redes sociais, aqui da igreja, a divisa desta campanha se diz derrubando muralhas, mas algo me chamou a atenção que estava falando sobre clamor, clamando para as muralhas ser derrubadas, clamando para que realmente aquilo que está impedindo, aquilo que está como empecilho, possa ser removido das nossas vidas. E Deus ele começou a me levar a essa passagem bíblica, onde nós observamos que alguém, em algum momento, declarou para a nação de Judá que se eles clamassem, ele iria responder e iria fazer a situação ao qual eles estavam vivenciando ser mudada. Nós de denominações pentecostais e neopentecostais, somos o povo que mais amamos declarar sobre o poder de Deus, sobre como Deus entra em ação, sobre como Deus abate o inimigo, sobre como Deus entra para fazer a vitória acontecer. Mas de repente nós, quando deparamos no primeiro vento que sopra sobre as nossas vidas, parece que toda a declaração que nós fazemos através de uma canção, através de uma palavra, através de um momento da presença do Espírito estar presente na igreja, caia tudo por terra. Deus trouxe alguém aqui nesta noite para começar a te esclarecer algumas coisas e poder te fazer entender que Ele ainda continua sendo Deus e poderoso para fazer tudo aquilo que você não consegue. Quando nós começamos a meditar no livro de Jeremias capítulo 33, nós começamos a fazer uma rápida viagem aqui da região de Santo André e adentrar a uma nação agora que é representada pelo povo de Deus. Quando chegamos lá, a Bíblia começa a nos mostrar o povo passando por um período um tanto de adversidade. O povo estava agora vivendo um momento de calamidade. As lutas começaram agora a sobrevir aos adoradores, de forma que aquilo que estava difícil começou a se agravar de uma forma ainda muito maligna. Nesse exato momento, Deus da sua alta e sublime morada, atenta agora os seus olhos para a face da terra, e começa a perceber que o povo estava em desespero, que algumas situações, trazendo na visão desta campanha, estavam totalmente cercadas por muros, de forma com que o povo não pudesse acreditar que Deus poderia de alguma forma adentrar com uma intervenção divina e fazer a muralha ser derrubada e a restauração ser estabelecida. Nesse exato momento, a Bíblia nos diz que Deus vai diante de um homem que não estava num culto de ação de graça, que não estava numa campanha como nós, que não estava num momento bom da sua vida. A Bíblia diz que Deus agora vai visitar um homem que ele tinha levantado com a incumbência de ser profeta, mas que nesse exato momento
estava encarcerado numa prisão. O que ele tinha feito, irmão Bruno? Ele tinha cometido algum homicídio? Ele tinha praticado algum delito contra a justiça da terra? Não. Este homem que eu vos apresento, que agora Deus ao encontro dele estava encarcerado por forma injusta, simplesmente porque era a boca de Deus e uma pessoa que acreditava que Deus derrubava a muralha. Seu nome, Jeremias. A Bíblia nos diz que Jeremias estava encarcerado na prisão. E quando ele estava encarcerado na prisão, Deus vai diante de Jeremias para começar a adentrar a um particular e esclarecer a Jeremias tudo o que estava acontecendo sobre a nação de Judá. Jeremias, eu vim aqui para poder te comunicar que tudo o que está acontecendo com o povo, que todas as lutas, que todos os desertos, que todas as pelejas que eles têm enfrentado, fui eu mesmo quem permiti acontecer. Como é que é, Deus? Eu conheço a criatura das minhas mãos, e por eu ser um Deus que não perco nenhum deles, preparei toda uma situação de adversidade, para que eles pudessem retornar ao primeiro amor, ao centro da minha vontade, e o meu nome pudesse ser glorificado através da vida deles. Porém, eles não estão entendendo que eu estou no controle da situação, e estão achando que esta luta é para a morte, que esse deserto é para que eles pereçam. Mas eu vim aqui para liberar sobre você, porque eu vou te tirar daí de dentro. E quando eu te tirar daí de dentro, tu vai ser a minha boca e vai dizer para o povo que para a situação mudar, eles precisam clamar o meu nome. Como é que é, Deus? Eu vim aqui te dizer que eu que fiz isto, que eu que formei isto. Para quê? Para estabelecer o meu nome. O inimigo está pensando que o povo vai desistir, o inimigo está pensando que o meu povo vai retroceder, mas eu vou entrar em ação e vou mostrar que quando eu entro para agir e ninguém pode impedir. O Espírito de Deus trouxe alguém aqui neste culto para te dizer: para de se lamentar, para de contar derrota, para de dizer que esse é teu último culto. O Deus do de repente te trouxe hoje aqui para te dizer: não é na murmuração, não é na interrogação, é me clamando que eu vou entrar em cena e a muralha ela vai cair. Deus ainda derruba a muralha. Eu fico tão preocupado, pastor Avachi. Eu prego todos os dias em todas as denominações e fico preocupado com a mentira do diabo que tem prosperado no meio da igreja. Basta o primeiro vento e basta a primeira luta para nós darmos ibope para o diabo dizer: isso é coisa dele. Peraí, a Bíblia me diz que uma folha não cai da árvore se não for da permissão de Deus. Se Deus permitiu esta luta, é para te trazer neste culto e te dizer: enquanto você não pode, eu continuo podendo todas as coisas. E, irmão, pode quem querer tentar transformar o evangelho da cruz num evangelho de autoajuda. Eu continuo acreditando na Bíblia como ela é. Jesus, em um dos seus maiores sermões, disse: no mundo vocês vão ter aflição, mas tem de bom ânimo, eu venci e vocês também vão vencer. Deus, nesse primeiro dia de campanha, já vai entrar em ação para derrubar muita muralha e fazer você conquistar. Você acredita? Quando você sair daí, diga para o povo me clamar. Quem foi que disse isso? Deus. Deus não mandou profeta, Deus não mandou um sacerdote. O próprio Deus começa agora a se apresentar a Jeremias e dizer: diga ao povo, clama a mim e eu vou responder. Como é que é, Deus? Se o povo te clamar, tu vai responder. Quando eu sair daqui, eu já vou falar com eles no mesmo momento. Deus falou: segura um pouco, eu vou responder, mas vou responder com coisa grande. Como é que é, Deus? Além de responder, vai ser com coisa grande. Segura, eu vou responder com coisa grande e com coisa firme. O que significa isso? Deus está dizendo para alguém aqui: eu não estou demorando, eu estou caprichando. A qualquer momento eu vou entrar, eu vou te dar a tua vitória, a tua bênção, a tua vitória. Ela não vai passar um final de semana na tua casa. É firme, vai vir para ficar.
A muralha que Deus vai derrubar, não é para derrubar e depois ela se erguer. Deus está dizendo, quando eu derrubo, está derrubado. Olha para a pessoa que está ao seu lado e diga assim, ó, Deus quando Ele faz bem feito. Ele faz bem feito. É por isso que Deus te trouxe hoje aqui para dizer, eu tenho uma resposta que você precisa. E quando eu respondo com coisa grande, com coisa firme e com coisa oculta. Como é que é isso? Quando você acredita que Deus ele tem poder para ouvir o teu clamor e derrubar a muralha, até aquilo que um dia você pediu, mas não pede mais, ainda está na mão dele, ele vai responder também. Quando ele começa a compartilhar esta verdade com Jeremias, a Bíblia nos diz que no exato momento, ao passar das próximas páginas da Bíblia Sagrada, Deus tira Jeremias da prisão. Jeremias libera sobre o povo a receita para que a situação viesse a ser resolvida. O povo clama, Deus cumpre com a sua palavra. Responde o povo, e o nome do Senhor é glorificado. Trazendo no âmbito espiritual desta campanha, o povo estava vivenciando situações onde as muralhas estavam de pé, e eles não conseguiam ver de onde viria o socorro. Deus disse, te prepara, a minha mão está entrando em cena, é eu que vou tirar este muro da tua frente, e vou trazer à existência o que não existe só para te abençoar. Esta campanha não está sendo levantada simplesmente para preencher a programação da liturgia do ministério. Esta campanha não foi levantada para te emocionar. Esta campanha não foi levantada para massagear o teu ego. Esta campanha foi levantada porque está com base numa palavra que quando é pregada, ela não volta vazia, mas prospera para aquilo que lhe apraz. Eu não saí lá do extremo leste de São Paulo para te contar um conto de carochinha, um conto folclórico, um trailer de um filme ou capítulo de uma novela. Eu estou aqui como profeta de Deus para te dizer, Deus ainda derruba a muralha, mas você precisa acreditar. Ô irmão Bruno, só que funciona o negócio. Alguém que está me ouvindo aqui pode pensar, essa palavra aí, eu acho que só funcionou nesse exato momento para Jeremias. Ô irmão Bruno, eu acho que quando Deus disse para Jeremias que era para liberar para o povo, que era para o povo clamar a ele, que ele responderia, isso só foi naquele exato momento. Nós agora estamos na época da graça. Jesus já veio, já cumpriu a obra redentora, morreu a nossa morte, e hoje nós estamos aqui cheios de vida e vida em abundância. Aí que você se engana. Deus tem um compromisso tão completo com a palavra dele, que hoje ele te trouxe aqui para te dizer que a tua oração ele está sendo ouvida diante dele, e ele tem a resposta para você. Se alguém, quem sabe, se concentrar achando que esta palavra presente em Jeremias capítulo 33, versículo 3, se resumiu só aqui, eu te confirmo, não com opinião, porque eu não subo para o altar para dar opinião particular, eu subo no altar para pregar a palavra de Deus, e a palavra de Deus, ela me confirma que de um salto para a antiga aliança, para a nova aliança, do Antigo Testamento para o Novo Testamento, uma das maiores marcas de Jesus na face da terra era responder quem clamava a ele. Você que lê a Bíblia, você vai concordar. É por isso que aonde Jesus passava no Novo Testamento, independente da terra, sempre havia alguém que chamava por ele, porque acreditava que ele estava pronto para responder e fazer a muralha da sua vida ser derribada. A Bíblia começa a nos trazer uma narrativa no livro do Evangelho de São Marcos, capítulo 10, redigido por Marcos, mas nós começamos a perceber que aquilo que foi nos apresentado, no livro de João, capítulo 1, Jesus já tinha levantado alguns discípulos, e dentre os discípulos, tinha levantado dentre eles 12 para o acompanhar, dando a eles autoridade para que orasse pelo doente, o doente viesse ser curado, orar pelo possesso, o possesso viesse ser liberto. Um determinado dia, Jesus, que também estava na autonomia de fazer com que o nome do Pai viesse a ser glorificado, e veio justamente ao mundo para derrubar as muralhas, desfazer as obras do diabo, e salvar quem estava perdido, e mostrar que ele responde quem clama. Ele começou agora a projetar uma viagem juntamente com seus discípulos. Ele olha para os 12 e começa agora a compartilhar com eles, dizendo, é o seguinte, está para acontecer uma das principais festas do calendário judaico, chamada Páscoa.
E é de costume que todos os judeus de todas as nações, aonde quer que esteja localizado, se desloque para poder subir para Jerusalém. Eu vou para lá agora, quem vem comigo? Os discípulos olharam para o mestre e falou: mestre, nós vamos contigo para onde tu quiseres ir. Jesus falou: então tudo bem, arrume as bagagens, porque nós agora vamos marcar um itinerário para poder chegar em Jerusalém. A palavra do Pai não nos apresenta de uma forma enfática, mesmo agora diante do mapa geográfico, quais foram as cidades que Jesus passaria para poder chegar no seu destino final. Mas a Bíblia me diz que quando Jesus está caminhando para ir para Jerusalém, houve a necessidade de Jesus adentrar a uma cidade que nos é apresentada pelo nome de Jericó. Essa cidade daria acesso para que Jesus chegasse em Jerusalém. Quando Jesus entra dentro dessa cidade, Jesus não entra nessa cidade para fazer a obra, não fazer a libertação, para orar por ninguém. Jesus simplesmente entrou em Jericó, porque ele queria chegar no seu destino, que era Jerusalém. A palavra do Pai nos diz que essa cidade que agora Jesus acabara de entrar, para poder com os discípulos chegar em Jerusalém, é uma cidade que nos é apresentada pelo grande poder comercial que tinha dentro dela. Jericó era uma cidade rica, Jericó era uma cidade próspera, Jericó era uma cidade onde todas as cidades vizinhas e circunvizinhas, que precisava pagar algo, que precisava comprar algo, entrava dentro de Jericó para fazer tais situações. A Bíblia nos diz que ao mesmo momento que era uma cidade rica, ela tinha um outro lado que não era comparado à sua real realidade. Era uma cidade rica, mas ao mesmo tempo era uma cidade preconceituosa e avarenta. Por quê? Porque a Bíblia me conta que era uma cidade com muitas portas de emprego. Porém, se houvesse alguém dentro da cidade que fosse portador de algum tipo de deficiência física, ele ficava em desvantagem na sociedade, porque os empresários e os proprietários das empresas não concediam a porta de emprego para quem era deficiente. Por quê, pregador? Porque as Sagradas Escrituras começam a nos apresentar a situação dizendo que todo tipo de serviço que era prestado dentro de Jericó necessitava de esforço físico. Uma pessoa que era deficiente, ela ficava em desvantagem na sociedade. Mas uma pessoa que era deficiente, ela tinha que comer, ela tinha que pagar impostos, ela tinha que pagar suas contas. Se ela não tinha emprego, o que restava para ela fazer? A Bíblia nos diz que todas as pessoas que moravam dentro de Jericó e era portadora de algum tipo de deficiência física, a única coisa que lhe restava era virar um simples pedinte no meio do caminho da cidade. Em outras palavras, se tornava um mendigo, esperando alguém que de forma voluntária e de bom coração concedesse a ele ou a ela uma moeda ou um bocado qualquer. Quem entrava em Jericó e conhecia a história, já se deparava com a miséria e com a pobreza que estava no meio do caminho. Mas quem entrava pela primeira vez, já se assustava de imediato. Pois bem, Jesus, aquele que marcou este encontro nesta noite, para te dizer que Ele ainda responde quem o clama, e que Ele ainda tem poder para derrubar muralhas. Ele entrou justamente nessa cidade, para poder chegar em Jerusalém. Mas a Bíblia nos diz que quando Jesus entra dentro de Jericó, a Bíblia nos diz, Jesus entrou em Jericó, de repente faz um avanço e nos diz, e Jesus saindo de Jericó. Diga, Jesus estava indo embora. Diga, Jesus estava saindo da cidade. Irmãos, escute isso daqui. Jesus entrou em Jericó. E quando entrou em Jericó, a Bíblia nos diz que ele estava na porta de saída. Só que na hora quando Jesus passou, um barulho anormal começou a acontecer dentro da cidade. Todos começaram a entender
que quem acabara de entrar dentro da cidade era o homem dos milagres, o homem que fazia o impossível, o homem das causas perdidas, o homem que era poderoso para adentrar a uma situação que alguém tinha decretado que não tinha como ser mudada, e ele entrava e mostrava que ele era o dono da última palavra. Quando Jesus passou e o barulho começou a ficar diferente dos outros dias, o barulho começou a despertar a atenção de um deficiente que estava no meio do caminho. Ele tinha qual tipo de deficiência, pregador? A Bíblia me diz que ele era deficiente visual. Em outras palavras, era cego. Seu nome não sei, porque a Bíblia me apresenta ele pelo nome do seu pai, Bartimeu, que significa filho de Timeu. Quando ele soube que Jesus acabara de passar, ele começa a buscar informações se realmente era Jesus. Alguém disse: é Jesus que acabou de passar na cidade. Houve esta revelação nesta noite. Não tem como Jesus passar num recinto e alguém ficar de boca fechada. Não tem como Jesus passar num lugar e não tem alguém que levanta a mão para o adorar. Quem conhece quem ele é, levanta a mão aonde ele passa, dá um glória. Ou tu levanta a mão e diz um aleluia. Ou tu levanta a mão e diz: eu te amo. Eu tenho uma boa nova para você. A presença do Santo Espírito está passando aqui e ele está dizendo: aonde tem um adorador que acredita que eu estou neste lugar, abra a tua boca e dá uma rajada de glória aí. Quem é que passou aqui? Jesus. Irmão, estou pregando aqui. Quando eu cheguei aqui, a pastora Vachi falou sobre o som. Eu estou sem nenhum retorno quase. Mas sabe o que eu estou lembrando agora? Quando eu fui fazer a missão lá no Piauí, eu pregava num galpão assim, irmão. Vocês acreditam? Os irmãos me ouvem bem aí? Conseguem entender? Ó, eu agora, quando eu parei rápido, deixa eu falar aqui para continuar a pregação. Eu lembro quando eu fui fazer a missão no Piauí, me levaram para um lugar onde não tinha energia elétrica. Só que sempre os irmãos levavam uma bateria, faziam algum esquema para que o culto acontecesse. Mas toda vez que era o momento de eu pregar, a bateria acabava. Jesus, irmão, falei, não estou sendo pessimista, mas vai acabar na hora que eu vou pegar. E sempre, e eu lembro, que todas as vezes que eu ia pregar, era um galpão muito grande, vinha pessoas de todos os vilarejos, e eu preguei 30 dias sem microfone, irmãos. Vocês acreditam nisso? A única coisa que eu ficava atento era os mosquitos para não entrar na boca, porque o negócio era estreito, viu, irmão? A pastora Vachi, o pastor William sabe. Eu venho aqui, irmãos, desde os tempos que eu tinha cabelo. Né, pastor William? E nessas viagens missionárias, teve um dia que eu fui lá perto do Amazonas, não teve como, irmão. O topete teve que ser sacrificado. Mas eu estou pregando aqui, eu falei, meu Deus do céu, né? Você vê, tem determinadas coisas, a gente acaba espiritualizando, porque eu falei para a pastora Vachi, todas as igrejas que eu tenho ido, têm sofrido justamente com isso, irmãos, acerca do som. E de repente a gente tem que entender que nada disso vai nos impedir de continuar pregando a palavra de Deus. Os nossos cultos não podem parar de ter avivamento e parar de atrair a presença do Pai por causa do som. Se não tiver um microfone, nós vamos continuar adorando e bendizendo o nome do Senhor. Você está entendendo, irmão? Isso daqui é muito bom. Eu sei que a gente precisa do microfone hoje, porque a gente, né, tem cultos para ir, né? Que às vezes tem uns irmãos que falam, não, Jesus pregava sem microfone. Não, irmão, ali era outro departamento, ali era montanha, tem toda uma dimensão. Jesus era inteligente, ele pregava manso, todos ouviam, e funcionava um sistema lá que qualquer dia eu venho aqui para te contar. Mas o que eu quero te dizer é que, diante das perseguições e diante das situações que têm tentado calar a igreja, algo que não pode ser roubado de nós, irmãos, é a nossa adoração genuína diante da presença do Pai. Isso não pode ser roubado. Isso daqui começa a demonstrar um legado. O filho de Timeu começa a nos deixar um legado. O barulho estava grande, alguém informou para ele, Jesus acabou de passar aqui, ele falou, esse que passou aqui é poderoso para derrubar a muralha na minha vida. O que eu vou fazer? Eu vou começar a atrair a atenção dele. Como eu atraio a atenção dele? Clamando a ele. O que é clamar? Clamar é falar em voz alta, irmãos. Clamar é gritar. Clamar é falar num volume diferente do normal.
Na hora quando ele soube que Jesus passou, ele falou: essa é a minha oportunidade, eu vou ver a muralha da minha vida sendo derrubada, porque o derrubador de muralha acabou de passar perto de mim. Foi na hora quando ele começou a elevar a voz, e a Bíblia nos diz que ele começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Do nada, alguém chegou diante dele e disse: cala-te, o mestre está indo embora. Ele falou: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Fica quietinho aí, ele já está na porta de saída. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Para com isso, todo dia você vai na campanha, não muda da situação. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Eu não estou entendendo, você vive dentro da igreja todo dia e passou por essa vergonha. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Olha aí, as coisas na tua vida estão se perdendo. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Eu estou sentindo a minha carne tremenda aqui nesse altar. Deus está dizendo: você não perdeu nada, foi Ele quem te livrou. Mas Ele está passando hoje aqui para te dizer: chame por mim, porque eu vou derrubar a tua muralha. Alguém aqui está tentando te calar. A luta está tentando te calar. A situação está tentando te calar. Mas se você conhece e se você sabe o poder que o teu Deus tem, não é problema, não é fofoca, não é calúnia, não é difamação, não é o que acha, não é o que deixa de achar. Se você entrou nesse culto aqui, eu preciso profetizar: Deus hoje aqui vai derrubar muralha que está pequena, muralha que está grande, muralha velha, muralha nova. Eu estou sentindo, pastor, Deus hoje vai destravar o que está travado, vai fazer acontecer o que não acontecia. Se eu fosse você, eu jogava a mão, pegava a tua vitória aí. Cadê o povo pentecostal? Chama Jesus, chama, porque Ele vai te atender. Você está sendo pressionado. Cada dia parece que aumenta um pouco mais o nível da muralha. E alguém está torcendo para essa muralha te sufocar até você morrer. Vai de retro, Satanás. Eu vim aqui pregar uma palavra de um Deus que está me dizendo que vai ter pessoas hoje aqui que está achando que vai ter que jogar tudo pro alto e pensou até em negar a fé, mas você não vai negar. Levanta a tua mão, tu vai dar um culto de ação de graça ainda esse ano. Eu fui levantado para acreditar no impossível. O justo não caminha, não é por vista, é por fé. Tá tudo revolto, toca na pessoa do teu lado e diga: vamos dar glória, porque a muralha vai ter que cair. Não é na força do teu braço. A muralha não vai cair no teu muito falar. Irmã nervosa, irmão que é um tanto que tem o sistema nervoso abalado, não é tirando satisfação que a muralha vai derrubar. Deus está dizendo: eu estou te dando uma ordem, tu me clama, mas quem derruba a muralha sou eu. É eu que vou derrubar. Tem pessoas que em vez de estar clamando para atrair a presença daquele que vai derrubar a muralha, ele prefere ficar indo em redes sociais e simplesmente expondo o estado do espírito dele. Olha aqui para mim. Tem alguém dentro de Jericó que está zombando de você, porque todo dia você posta lá o teu estado de espírito e fica contando derrota para todo mundo ver. Tem pessoa nesse culto aqui, revela meu espírito, que está sendo mais acompanhado do que novela. E você sem vigilância, fica contando as tuas derrotas, fica contando os teus desertos. E tem alguém que todas as manhãs vai lá verificar se você está no mesmo problema. Se Deus está dizendo que vai derrubar a muralha, Ele vai entrar também com faxina aqui nessa noite. Deus está dizendo: alguém vai olhar o teu Facebook, alguém vai olhar lá o teu Twitter e não vai entender nada, porque até hoje tu diz que a muralha está grande, mas amanhã você vai postar que a muralha caiu, porque você chamou Jesus. Olha para o teu irmão e diga: se prepara para a postagem. Conta para todo mundo. Fala com todo mundo. Aí aquele que tem poder para derrubar a muralha fica assim: mas eu estou aqui. Conta para mim que eu vou entrar em ação agora. Se você contar para mim, eu posso fazer para com a tua vida
o que eu fiz para com os 2 espias que Josué enviou. Eu uso quem eu quero. Eu usei naquele dia uma prostituta para guardar os meus homens. Eu faço com que até quem está tentando te prejudicar seja alguém que começa a te beneficiar. Mas eu vou derrubar a muralha na tua vida. Você acredita nisso, irmão? Quando Deus, Ele sabe que alguém clama a Ele com fé, Ele transforma até maldição em bênção. Eu estou falando isso como testemunha viva. Deus, Ele está dizendo hoje aqui, pode cancelar o funeral, porque o culto de ação de graça vai ser dado. Alguém está dizendo que você vai perder. Então levante a tua mão pela fé e comece a arvorar a bandeira da vitória. A muralha, ela vai cair. Ele começou agora a ser simplesmente convencido a deixar de clamar. Irmão, deixa eu fazer uma pergunta aqui, ó. Antes de fazer uma pergunta, primeiro, nós estamos aqui em família? Todo mundo é meu irmão, sim? Ó que lindo, então vamos lá. Somos tanto filho do mesmo pai, porque tanto a muralha minha como a muralha tua, é só Ele que pode derrubar, amém? Mas Ele está dizendo que precisa mais ouvir os filhos chamando Ele para entrar em ação e fazer com que essa muralha seja derribada. Mas entenda aqui numa lógica. Ele agora começou a chamar a Jesus. Alguém disse para ele, o mestre está longe. Como irmãos aqui agora, nessa sala de estar da casa do Pai, inteligente que nós somos, o homem era cego, sim ou não? Se ele era cego, ele não sabia onde Jesus estava, sim ou não? Então alguém chegou diante dele e disse assim, ó, repreendendo, cala-te porque o mestre está longe. Mas então o que ele poderia fazer? Ó, faz o seguinte, na próxima vez que ele estiver bem pertinho de mim, você me notifica, porque eu tenho uma muralha na minha vida e eu sei que só ele pode derrubar. Mas de repente o filho de Timeu começa a nos deixar um legado realmente, que ainda que alguém está tentando nos pressionar, dizendo essa tua vitória não vai acontecer, você prefere continuar dando crédito para aquele que quando entra em ação, ele entra para te honrar. Ele poderia simplesmente ter se calado, mas ele nos deixa um legado que quem quer ver as muralhas sendo derrubadas, se tem uma característica que ele precisa ter, é a perseverança. Eu sou a primeira pessoa que entrei aqui com muita perseverança. Cadê a segunda? Cadê a terceira? Cadê a quarta? Eu estou precisando, para hoje. Deixa eu perguntar, quem precisa hoje aqui, enquanto eu estou pregando, Deus entrar em ação, para cantar o hino da vitória? Deixa eu ver. Deus está dizendo, não limite o meu poder. Eu ainda sou Deus do imediato. Eu ainda sou um Deus do instantâneo, que num estalar de dedo e no de repente posso te atender, derrubar a muralha e mudar toda essa sua situação. Um determinado dia, eu estava num seminário e entrou em discussão justamente esta palavra sobre o cego de Jericó. E eu lembro que tinha uns pastores ali trazendo um estudo. E teve uma prévia para um almoço, e na hora que teve essa prévia para o almoço, eles na hora começaram a discutir que às vezes tem pregadores que dizem que alguém chegou e repreendeu o filho de Timeu, dizendo cala-te, porque não queria que ele vivesse o milagre. Aí o pastor começou a falar assim, não irmãos, não é isso. É porque segundo o histórico da Bíblia, quando alguém entrava dentro de Jericó e saía de dentro dela, ao retornar, no sentido financeiro, no sentido de dinheiro, ele não tinha mais nada se ele voltasse. Porque o lugar era com muitos comércios, tinha muito mendigo. Então ele comprava, ele negociava, ele pagava, ele abençoava. Se ele chegou ao fim da cidade, ao voltar não tinha mais nada. Eu lembro que o pastor começou a trazer essa linha de raciocínio, dizendo, então eles só estavam aconselhando o filho de Timeu, não grite mais, porque se ele voltar, ele não tem mais nada para te oferecer. Eu lembro, irmão, que na hora do almoço, quando o pastor entrou nessa conversa, eu falei, pastor, desceu uma mensagem agora no meu coração. Ele falou, qual foi a mensagem? Eu falei, então eu entendo o porquê que foi que o filho de Timeu continuou clamando. Aí o pastor falou, porque ele perseverou. Eu falei, não, é porque ele sabia quem é que tinha passado ali. O pastor falou, não estou entendendo, Bruno. Eu falei, pastor, diante dessa sua visão, o Senhor está dizendo que se Jesus voltasse, ele não teria o que dar mais para o cego, mas o cego continuou chamando, porque ele entendia que quem entrou sendo filho de Deus, passou sendo filho de Deus, saiu sendo filho de Deus, e se voltasse, ia voltar sendo filho de Deus. Ele continuou chamando, porque ele acreditou que aquele que entrou derrubando muralha, passou derrubando muralha, saiu derrubando muralha, e se voltasse, ia voltar derrubando muralha. Deus está dizendo para você, eu te ajudei ontem, eu te ajudei ano passado, eu vou te ajudar hoje aqui também. Eu te exaltei lá atrás, eu te ajudei
Eu vou te exaltar hoje aqui também. Eu te camandees, eu te honrei quando alguém tentou te envergonhar há anos atrás, ano passado, semana passada. Eu vou te honrar hoje aqui também. Por quê? Porque eu sou um Deus imutável. Eu não mudo. Eu não mudo. Eu estou pregando aqui, eu estou olhando para você, Renan. Eu olhei por 3 vezes, eu olhei uma hora para Mazel, eu olhei uma hora para pastor. E toda hora que eu olho aqui, eu vejo um pergaminho que corre assim rápido na tua frente, escrito socorro. E Deus disse, diga para ele que eu ainda continuo sendo o mesmo. Eu não mudo. Eu estou pronto. Eu sou advogado, eu sou juiz, eu estou te olhando aqui agora, eu não vejo você. Deus está me dando uma visão como de uma criança no colo de alguém. E Deus diz, diga para ele que é assim que ele está nos meus braços. Eu sei de tudo, eu vi tudo, e eu marquei esta noite para te dizer, prepara o teu coração, porque a dupla honra da minha parte vai acontecer. Alguém disse, esta muralha não cai mais, essa situação não muda mais. Eu entro e te digo, não te deixo, não te largo, não te solto, sou teu ajudador. Estou derrubando esta muralha, vou entrar com justiça, vou te justificar, vou te honrar, o meu nome será glorificado. Quem acredita que a muralha está caindo, levanta a tua mão e aplaude a Deus aí. Esse socorro vai produzir uma ajuda. Uma ajuda. Uma ajuda. O Espírito de Deus não me revela o mistério, mas diz que esta ajuda vai entrar justamente para, em primeiro momento, aliviar a tua alma e aliviar o teu espírito. A Bíblia diz, né, que a unção do Senhor, ela despedaça jugo. Eu vejo Deus removendo agora de sobre os teus ombros todo o cansaço. É Deus me dizendo hoje aqui, se há alguém que será contemplada pela queda da muralha, é você, porque eu entro, derrubo a muralha e ainda vou te honrar. Eu não sei se você está entendendo, mas o filho de Davi já começou a derrubar a muralha. Se você puder, olha para a pessoa que está ao seu lado e diga, já vamos tomando posse da nossa vitória, porque Deus também tem para nós o que precisamos. Eu quero que nesse exato momento, o Leandro desse um abraço nele. Sabe, porque é assim, ó, Leandro, antes de você dar um abraço, funciona mais ou menos assim, ó. Quando você abraçar ele, Deus vai confirmar a vitória dele, vai segurar na mão dele e vai continuar conduzindo ele no colo, até que esta muralha por total caia e o Senhor manifeste um tempo de honra. Quando você abraçar ele, da mesma forma que Deus vai honrar ele, Deus vai honrar você. Porque quando eu te olhei e aqui a luz estava penumbra, eu te saudei, eu vi você como se fosse com os livros nas mãos. E Deus disse, diga para ele que é chegado o momento do retorno. Eu falei, retorno do quê? Deus disse, olha esta porta grande que eu estou colocando na frente dele. Ela é baracá. Deus disse, tu semeou, tu investiu, e agora é o momento. Estou vindo por um caminho, endireitando, quebrando a porta de bronze, despedaçando o ferrolho de ferro. Eu não sei se tem adorador aqui, mas se tiver, manda glória, porque eu estou sentindo a presença de Deus. Deus está dizendo, Leandro, te prepara, porque tu vai colher. Eu vejo você com um cesto na mão, eu vejo um cacho de uva. Deus me disse, uma alegria está entrando no coração dele hoje. Diga para ele ficar em paz, porque tudo está preparado. Eu vou surpreendê-lo, eu vou honrá-lo, o meu nome será glorificado através da vida dele. Enquanto você marca o trajeto para o abraçar, só quem é adorador, levanta a tua mão e manda glória, aplaude a Deus, porque Deus está aqui.
É muita mão para pouca palma. Manda mais. Meu pastor William, Deus está com pressa, hein? A primeira volta, Deus já está derrubando muralha. Toca assim na pessoa e diga assim, ó. A tua muralha pode já estar caindo enquanto o Bruno está pregando. Ai, que coisa linda aí, irmão. Isso é fé, hein? Irmão, preciso profetizar para você que eu estou sentindo uma graça muito forte e é de Deus. Vai ter pessoas aqui que vai vir as próximas 6 semanas para agradecer. Porque na Deus está dizendo, diga para eles, esta muralha não vai cair ano que vem não. É este ano ainda. Você que nem estava mais se programando para viajar, para fazer festa com a família final de ano. Erga a tua mão e envergonha Satanás. O dono da tua vida está dizendo, você vai cantar vitória ainda esse ano após a muralha cair. E aí nós entramos nessa discussão. Eu falei, ele sabia que ele estava chamando. E é por isso que ele continuava a gritar. Diga, o segredo. Diga o segredo. Para obter resposta é clamar. Não sei quem foi na direção do Espírito que colocou esse tema das muralhas sendo arruinadas, derrubadas. Mas você que é um leitor assíduo da Bíblia, você sabe que na passagem de Josué, Deus ali quando deu as estratégias para com ele juntamente com os israelitas rodeasse aquela grande muralha, o momento que foi para a muralha cair, não foi na martelada, não foi trator, foi o povo gritando, sim ou não? O povo gritou com grande grita. Agora ouve só. Alguém que está tentando te censurar. Alguém que está tentando me censurar, dizendo, não precisa gritar tanto. Não precisa da glória tão alta. Não precisa de tudo isso, Mazé. Não precisa de tudo isso. Você pode vir ao culto, fazer seu culto. Entende aqui, as coisas do Espírito só podem ser discernidas por quem está em Espírito, sim ou não? Deus está dizendo aqui, hoje o segredo é esse, a visão é essa, você vai gritar meu nome, quando tu gritar meu nome, é eu que vou entrar e vou derrubar a tua muralha, mas alguém está tentando te calar, alguém está tentando te censurar, alguém está te intimidando, alguém está tentando te motivar e te convencer que não adianta mais você pedir, que não adianta mais você gritar o nome de Jesus, porque Ele não vai te atender. Alguém está tentando fazer você parar, mas Deus está dizendo, eu não derrubo muralha de vida de covarde, eu derrubo muralha na vida de corajoso. É por isso que eu te revesti de um espírito de fortaleza e não de covardia. Eu me recordo que teve um dia, irmãos, eu fui pregar numa igreja. E toda vez que o irmão me ligava, era paciente que nem você, presbítero Luiz, que é difícil responder, mas eu respondo, né? Demora, mas eu respondo. E aí eu lembro que o irmão sempre, pastor Avasti, ligava de um número restrito. Sempre de um número restrito, com certeza do trabalho. Então eu nunca conseguia retornar, eu sempre ficava esperando ele me ligar para perguntar onde é que eu iria, se iria me buscar, essas coisas. E eu lembro que demorou muito, irmãos, a vaga demorou como se fosse uns 4 meses para eu poder atender essa igreja que eu nunca tinha ido. Só que a data chegou. E quando a data chegou, eu lembro que eu cheguei na casa de oração, na igreja que me fora convidado, e quando eu cheguei, tinha um senhor na porta recepcionando, como os obreiros aqui, e eu de imediato pensei que era um diácono. Saudei ele, e aí quando eu saudei ele, já foi dizendo assim, você é o Bruno? Eu falei, sou. Ele falou assim, por favor, me acompanhe. Eu falei, com certeza deve ter alguma passagem por fora da igreja para chegar até o altar, e fui. Quando eu fui acompanhando ele, nós chegamos numa sala, e quando entramos naquela sala, foi então que aquele homem se apresentou dizendo, prazer, eu sou o pastor da igreja. Eu falei, pastor, prazer, se maravilhamos, crentes conversa pouco, conversamos um pouco, muito. E daí de repente ele falou assim, rapaz, mas que demora foi para você chegar aqui? Eu falei, pastor, mas tudo é preparado no tempo de Deus, e chegou o dia de eu poder estar aqui com o pastor. Ele falou, rapaz, então, eu não te conheço, eu nunca te vi ministrando, mas os obreiros que me indicou, são obreiros da minha confiança,
E aí eu perguntei para eles falaram assim, olha pastor, o que eu posso te adiantar é que ele, quando está pregando, ele fala um pouco alto, ele se gesticula, se Deus revela alguma coisa para ele, não leva para casa, ele entrega. Eu falei, pastor, prazer, sou eu, Bruno Brito, está tudo certo. Ele falou, mas aí que está o problema. Eu falei, por quê, pastor? Já fiquei, irmãos, intimidado. Eu falei, por quê, pastor? Ele falou, sabe o que é? Faz 5 anos que o pastor presidente desse ministério me enviou para cá. E nesses 5 anos que eu estou aqui, eu sempre tenho uma peleja de convidar 2 sobrinhos da minha esposa para poder vir ao culto. E eles sempre dão uma desculpa, sempre na hora eles mandam uma justificativa, um recado, e nunca vêm ao culto. Num determinado dia, irmão Bruno, num almoço de domingo, na casa da minha sogra, me foi descoberto, eu descobri que eles não vinham ao culto, porque eles falaram que não gostavam de vir em igreja evangélica, porque a igreja evangélica tinha muito barulho, o som era alto, e eles não gostam, falavam que isso atormentava eles. Eles moraram um tempo nos Estados Unidos, e agora faz 1 mês que eles chegaram, e para minha surpresa, eles foram almoçar na minha casa, e eles se autoconvidaram dizendo que hoje eles vão vir para o culto. E eu falei, e aí, pastor? Ele falou, então, e eles vão vir para o culto, e quem vai pregar é uma pessoa que grita. Assim, irmão, sabe assim, que nem pastora Vasti, assim, ó, pá, fala mesmo? Pois foi assim, pastora Vasti. Aí eu falei assim, ele falou assim, então, eu falei, mas aí, qual é o problema? Ele falou assim, então, hoje eu quero te pedir para você falar um pouquinho mais manso, suave, tranquilo, não se movimentar, e Deus vai te usar da mesma maneira. Eu falei, amém, pastor. Ele falou, sabia que você era homem de Deus. Eu falei, peraí, pastor, eu estou com a oportunidade ainda. Eu falei, pastor, eu vim de muito longe, mas como está acontecendo esse incidente, eu preciso notificar algo para o pastor. Eu vim e vou ficar no culto, mas esta não é a medida, não é a identidade e não é a forma que Deus me usa. Deus me deu uma identidade, Deus me deu uma medida e confiou em mim um chamado. Se esse é o problema que o Senhor está enfrentando, eu fico no culto e o Senhor vai escolher um obreiro com essas características de pregação para que leve a palavra. Ele falou, não, você não está entendendo. Eu só estou pedindo para você pregar desta forma para não escandalizar os meninos. Eu falei, como é que é? Ele falou, para não escandalizar os meninos. Eu falei, pastor, com todo respeito e com toda educação, que eu não adquiri na igreja, mas adquiri com meus pais e respeitando as tuas cãs brancas, poder de Deus e gritar o nome de Jesus nunca escandalizou e nem vai escandalizar ninguém. Levantar a mão e mandar um glória e mandar um aleluia para aquele que nos tirou das trevas e nos trouxe para a luz, não escandaliza ninguém. O que escandaliza a igreja, o que escandaliza o ser humano, o que escandaliza a sociedade é outra coisa. Ei, pastor, todo mundo grita para o cachorro, grita para o vizinho, grita num show. Eu vim aqui hoje é para gritar aquele que é autor da minha fé, é que tem poder para fazer aquilo que eu não posso. Se você pode gritar o nome dele, aplaude e grita, porque a muralha vai cair. Oh, lecadalapa! Mas vocês não sabem do mais. Segura aí, relógio. Nesse dia, era para estar acontecendo a final da Copa. A tão esperada final. E eu falei, pastor, falei isso, ele ficou assim, eu falei, pastor, o senhor está assistindo os jogos? Sim. Está assistindo mesmo, pastor? Tá. Tô. Falei, então, pastor, quando o Brasil faz um gol, o Senhor olha para a sua família, ou para quem está dentro da tua casa, ou onde você está assistindo o jogo e fala, ele não. Falei, não, pastor, estou te falando sério. Porque toda a rua, todo o prédio sempre tem aquele vizinho torcedor nato. Diga, Deus está falando. Que grita. Sabe quando a gente está se arrumando para o culto e fica olhando lá rápido, mas quer já ir para o culto? Aí tem aquele vizinho que dá o sinal de que alguém fez gol.
Aí você corre para a televisão. Eu falei, então pastor, hoje eu vim aqui, foi para pregar e gritar o nome de um, que eu não preciso ficar 90 minutos no relógio, para saber se ele vai ganhar, ou se ele vai perder. Eu vim aqui para gritar o nome de um, que é vencedor invicto, ele não perde nenhuma peleja. Eu não preciso entrar numa torcida organizada, e no final do jogo dizer, meu Deus, perdeu, não. A prova pode estar apertada, a muralha pode estar alta, o gigante pode estar me intimidando, mas eu já sei o final do placar, sabe qual é? É vitória, porque meu Deus garante para mim. Deixa eu fazer uma pergunta: cadê a torcida organizada do céu? Abra a tua boca e manda glória, a muralha vai cair. Nossa, também depois de tudo isso, sabe o que ele falou? Prega tu. Fui pregar, irmãos. Eu estou na pregação ainda. Olha para a pessoa que sua sala e diga assim, ó, não deixa de clamar. Diga, não deixa de gritar por Jesus. Diga, porque hoje, diga, hoje, a receita é essa. Você clama, ele te atende e derruba a muralha. Só que eu fui pregar. Quando eu fui pregar, pastor William, eu lembro que quando eu peguei o microfone, irmãos, eu estou contando só para vocês, porque vocês são da minha família, então guarda esse segredo. Porque na hora, quando eu fui pregar, parece que todo aquele sermão do pastor me assolou a minha mente e meu coração. Quando eu fui saudar a igreja, eu falei, saúde os irmãos com a paz do Senhor. Deus vai fazer coisa grande hoje aqui. Deixa eu perguntar aqui, quem aqui ministra a palavra de Deus? Deixa eu ver aqui os pregadores que estão por aí. Levanta a mão vocês, ó. Sabe aquele dia, pastores, obreiros aqui, que em 5 minutos você libera toda a mensagem? Irmãos, eu só sei que eu falei, sumiu a mensagem. Quando eu olhei assim, eu falei, mas será que o relógio está parado? Não, irmão, é que tinha já entregue toda a mensagem nos 10 minutos, com sal, cumprimentando e agradecendo a igreja. Eu lembro que na hora, eu fui falando, não tinha mais, irmão, sabe assim, a coisa foi ficando vazia. O Espírito de Deus que eu estou sentindo neste culto e que está me convencendo que a muralha vai cair, ele na hora, vou dizer isso para os irmãos, com a maior clareza, irmão, sem nenhuma vergonha. Quando eu fui pregando assim, eu falei, vou ter que entregar o microfone, porque me fugiu a mensagem. O Espírito de Deus, na hora, no meu coração, veio, me repreendeu e me disse, covarde. E o Espírito de Deus falou, ué, você argumentou tanto lá na sala? Você disse que a sua medida é eu que tinha te dado, que a forma que eu te uso não é a forma que você quer, eu que quero. Agora você está fazendo tudo o que o homem disse que era para você fazer? Eu falei, meu Deus. Eu falei, irmãos, então Deus está aqui. Quando eu falei, Deus está aqui, irmãos, eu sinto a presença de Deus só de lembrar, porque Deus está encorajando alguém aqui a continuar a pedir, a continuar a clamar e acreditar que esta muralha vai derrubar. Ô pastor Willy, pastora Vasti, quando eu falei, Deus está aqui, do nada, no meio daquela igreja, eu escutei, ô glória! Eu falei, Jesus, eu não estou sozinho, ó. De repente eu vi que alguém falou, aleluia. Eu falei, Jesus, há alguém dos meus aqui também que grita o teu nome. De repente, quando eu me vi, irmãos, eu comecei a entrar na medida que Deus me deu. Eu comecei a falar do amor de Jesus. Eu comecei a pregar a palavra. Quando eu fui pregando a palavra, eu senti que o pastor levantou a minha retaguarda. Como eu não sou bobo, eu já... Acho que na hora Deus falou assim, além de covarde, está com medo. Mas aí na hora o pastor levantou, e quando ele levantou, o microfone continuou na minha mão, e eu vi que ele saiu aqui à minha direita e foi indo. De repente, quando ele foi indo, a igreja era extensa como essa, e na hora um avivamento começou a tomar conta da igreja. Só que a sonoplastia não estava que nem ali, o irmão, é bacana isso? Ali, ele estava lá no fundo. Aí eu falei, pronto. O homem é um gentleman, é educado, não tirou o microfone da minha mão, mas viu que eu desobedeci o que ele pediu. Ele vai agora pedir para o sonoplasta
abaixar o som. É por isso que eu quero te dizer, irmão bacana, que se tem uma pessoa que eu amo muito aqui nesse culto é você, viu? I love you. Porque olha, irmão, você que prega e você que canta, tem que abençoar sempre o sonoplasta, porque quando a gente está com o microfone na mão, nós está na mão dele. Mas na hora eu continuei pregando e o volume do microfone não mudava. De repente eu vi o pastor vindo de novo pelo corredor e começou a fazer um sinal com a mão para mim, e eu querendo dizer para ele: pastor, não deu, o poder de Deus foi maior. Eu gosto de gritar o nome dele. Ele fazia assim com a mão para mim, quanto mais ele fazia com a mão assim, a igreja foi sendo avivada. Eu falei: não estou entendendo nada, o povo estava glorificando, agora está contra mim. Ele me puxou pelo blaze, chegou no pé do meu ouvido e falou: moço, eu não estou pedindo para você parar de pregar, é porque eu estou aqui no altar e chegou um comunicado que os 2 sobrinhos da minha esposa chamou ela, porque os 2 nesse exato momento quer voltar para Jesus. Eu falei: peraí, pastor, mas como quer voltar para Jesus? E a igreja naquele avivamento, ele falou assim que eu não sabia. Eles foram morar nos Estados Unidos fazer intercâmbio. Diz que teve um encontro com Jesus lá, voltou. Eles moram em Sorocaba, não tive mais contato com ele durante esses anos. É por isso que eles não vinham aqui. Falou que quer voltar para Jesus. De repente veio uma mulher que eu não sabia que era a mulher do pastor, a esposa do pastor, correndo. Eu falei: pastor, o senhor disse que é 2, está vindo 3. Ela chegou e disse assim: é que o outro amigo soube que ele estava vindo para a igreja e quer hoje aqui também aceitar a Jesus. Irmãos, 3 foi vindo, a glória de Deus foi sendo revelada. As muralhas que Satanás estava tentando impor para que a adoração não viesse ser feita, foram caindo por terra. Deixa eu fazer uma pergunta: tem adorador aqui? Então atrai a glória de Deus, porque a muralha vai ser derrubada quando eles dobrou os joelhos. Pode aplaudir. Deus vai te encorajar e essa muralha ela vai cair. Quando os 3 dobrou o joelho aqui na frente, um levantou a mão, que era o sobrinho da esposa do pastor, e falou assim: olha, eu preciso te dizer algo. Pegou o microfone da minha mão. E na hora quando ele pegou o microfone da minha mão, ele falou assim: olha, quando eu entrei aqui, você começou a pregar. Eu falei: nossa, esse daí é o pregador que a minha tia queria tanto que eu viesse vir. Você começou a falar, foi me dando sono. Mas de repente você deu um brado, e quando você me deu um brado, eu olhei para você, eu não vi você, eu vi eu. Falei: como assim? Ele falou assim: eu um dia também fui pregador da palavra. Falei: como é que? Ele falou: eu um dia fui um pregador que gritava assim, adorava de forma extravagante, que nem você. Mas um dia terminei um culto e chegou alguém diante de mim e falou que era para eu parar com essa meninice de ficar falando tão alto, de ficar falando línguas estranhas enquanto eu pregava. Eu não vigiei, irmão. Eu abri uma brecha, Satanás veio e me mortificou. Eu vim aqui hoje, Deus começou na hora, irmão, renovar os jovens. O jovem começou a entregar uma profecia para mim, e essa profecia eu quero compartilhar com você. A partir do momento que você acredita quem é Deus na tua vida e o poder que Ele tem em mãos, não tem nada e não tem ninguém que opina na tua vida dizendo que a tua vitória não vai acontecer. Se Deus disse que vai acontecer, abra a tua boca e continua gritando Ele, porque ninguém vai te calar. Eu determino hoje aqui nessa noite, na autoridade que me foi outorgada, ninguém te para, ninguém te detém, ninguém vai colocar uma mordaça na tua boca. Você está livre, irmão. Então levanta a tua mão, abra a boca santa e começa a chamar Jesus, porque Ele vai parar para derrubar a muralha na tua vida. Se tem um adorador do teu lado, levanta a mão dele e diga: vamos gritar, vamos chamar Jesus, porque quem é que pode falar em línguas estranhas? Quem é que pode receber esse avivamento? Eu estou sentindo a minha carne tremendo. O derrubador de muralhas está dizendo: quem é que vai me chamar aqui nessa noite? Eu vou te atender. Irmãos, o que pregava voltou a pregar, o que aceitou está firme, e o outro que voltou a tocar na orquestra. Porque quando Deus derruba a muralha, Ele derruba bem derrubado e faz o adorador continuar gritando o seu nome. Jesus estava indo embora,
De repente ele parou. Quando ele parou, ele pediu para que alguém viesse buscar o homem que estava gritando o seu nome. Eu sei que tem teólogos aqui, eu sei que tem pessoas aqui que têm um dom da ciência da palavra, que estuda as Sagradas Escrituras, mas atente aqui para a revelação. A Bíblia nos diz que na hora quando Jesus pediu para que alguém chamasse, Jesus não voltou dentro da cidade e disse: ó, pega ele ali para mim. Jesus deu a ordem, alguém entrou, e quando entrou foi diretamente até a pessoa do filho de Timeu. Alguém de repente pode querer conversar comigo e discutir sobre essa passagem, dizendo: lógico, ele mandou chamar o homem porque o homem era cego e o homem estava chamando. Peraí, Jesus passou e segundo a revelação todo mundo estava gritando. Gritar por gritar alguma coisa. Agora gritar para chamar a atenção dele é outro departamento. Qualquer pessoa pode entrar num culto e levantar a mão, mas levantar a mão para declarar adoração, quem é digno, é outro departamento. Jesus está dizendo nessa noite: eu quero que tu me grita para chamar minha atenção e mostrar que você não é mais um na multidão. É que você veio neste culto porque tu precisa ver eu advogando a tua causa, é dando a vitória que você precisa. Quem está acreditando? Quem vai chamar ele aí? Agora ouve. Foram buscar o filho de Timeu. E quando foram buscar, a Bíblia nos diz que alguém chegou e disse: levanta, o mestre te chama. Olha para esse irmão, diga assim, ó, é hoje, irmão. Diga: o derrubador de muralhas é quem está te chamando hoje, é hoje. Diga: ele que está te chamando, Labaio. Você gritou o nome dele, mas agora ele deu ordem ao anjo para vir aqui te dizer: agora eu que estou te chamando. Quando esse homem recebeu a notícia de que Jesus estava chamando, ele não foi com pressa. Ele não ficou acelerado. A primeira coisa que ele fez foi firmar o seu corpo sobre os seus pés e se despir de uma capa que estava sobre os seus ombros. O que era esta capa? A muralha da vida dele. Não entendi. Segundo a Bíblia, só usava esta capa aquela pessoa que vivia uma vida medíocre, miserável, deplorável no meio do caminho. Quem entrava, alguém estava com a capa era a referência. Agora ele recebe a notícia que aquele que ele gritou estava chamando ele. Se estava chamando ele, aquela muralha já não fazia mais parte da vida dele. Vou deixar para trás o que não me edifica. Vou deixar para trás o que me machuca. Vou deixar para trás porque se ele me chamou, a muralha derrubou e tem uma nova terra para mim. Tem um novo tempo para eu viver. Deus está dizendo para alguém aqui: para de dar murro em ponta de faca. Jesus está te chamando para viver é um novo. Para de plantar em terra que não germina mais nada. Jesus está dizendo: é eu que vou preparar uma nova terra e um novo tempo para tu colher. Eu tenho coisa grande para a tua vida. Não limita o meu poder. Quando trouxeram ele, alguém disse: por que será que Jesus chamou justamente o filho dele? É porque agora ele começa a tentar explicar: esse que passou e alguém tentou me calar, eu sei quem é ele, porque da mesma forma que vocês conhecem o nome do meu pai, eu sei de quem ele é filho. Como assim, pregador? Só se referia a Jesus no Novo Testamento como filho de Davi quem acreditava que ele era o filho de Deus. Então, ele estava gritando com conhecimento de causa: ninguém me censure e ninguém me cala, porque eu vou gritar, porque aquele que vai derrubar a muralha da minha vida vai me ouvir. Parou na frente. Quando parou na frente, Jesus sabe de todas as coisas, irmãos. De tudo. Então ele sabe a muralha que você precisa ver tombar e ser derrubada na tua vida. Sim ou não? Só que ele só entra onde ele é convidado. Ele sabe, mas ele só vai derrubar se você dizer: ó, a minha muralha é tal. Jesus então, ser sabedor de todas as coisas, ele sabia o porquê que Bartimeu estava agora gritando ele. Mas quando Bartimeu estava na frente dele, ele lança uma interrogação e diz: o que queres que eu te faça? Jesus, eu quero ver. Tu quer o quê? Quero ver, quero enxergar. Jesus falou: vai, a tua fé te salvou. Opa, eu não vim aqui para ser salvo, eu vim aqui para ser curado.
Jeremias 33, versículo 3. Se me clamar, eu vou responder além, grande, firme, oculto, que tu não sabe. Tu veio pedir o quê? Para Deus derrubar essa muralha? Pois te prepara, até aquilo que Satanás estava tentando erguer na tua vida, eu vou derrubar hoje também. Ah, você não está entendendo? Deus está dizendo, até aquilo que queria te pegar na sexta, no sábado e no domingo, eu já tomei a frente, já derrubei, para que o caminho fique preparado para você. Nessa noite, o derrubador de muralha, no início dessa campanha, já começa a responder com fogo e te dizer, eu vou te surpreender. Fica de pé.